Saudação. Em Goiás, 17 horas. Tá um dia quente, mas agradável. O que não tá agradável é o mundo. Tá difícil, né? Acho que eu vou até pelo caminho mais longo, porque eu quero falar de desconforto. Eu tava refletindo sobre o que eu mesmo disse no vídeo passado, mas assim, quase em passant. Que é a questão de que os canalhas estão se sentindo muito confortáveis. É impressionante isso, não é? O quanto os canalhas estão se sentindo confortáveis. Criou-se um estado de coisas, as mídias sociais principalmente. Se a gente pode culpar a TV pela alienação, a gente pode culpar as redes sociais, principalmente as mídias sociais, pelo embrutecimento, certo? Pelo embrutecimento. É impressionante o quanto a disseminação. Cara, eu lembro quando o Orkut, aquelas, eu não sei se vocês se lembram, se vocês têm idade, talvez vocês se lembrem, quando começou a aparecer umas correntes no Orkut, de pessoas vítimas de todo tipo de deficiência. E se você curtir e compartilhar, tal pessoa vai ganhar 1 centavo. O Facebook vai pagar 1 centavo, ou não sei quanto por cada curtida e compartilhamento. Então eu acho que aquilo, eu acredito piamente, que aquilo foi o primeiro teste a respeito da estupidez humana. Certo? Quão estúpidas poderiam ser as pessoas? Porque você pode falar de inocência, as pessoas eram inocentes, não, as pessoas eram estúpidas. Certo? É estupidez mesmo, cara. Você acreditar que por que uma empresa daria dinheiro se você compartilhasse a foto de alguém com deficiência grave? Qual que era a lógica? Para e pensa. Como é que ele ia medir? Sabe? Então, é aquelas correntes, acho que foram o balão de ensaio para medir quão burro o brasileiro era. Certo? Aquilo foi importante. O Orkut foi muito importante. Aquilo foi o ancestral das fake news. As correntes. Certo? Compartilha, você está dando 1 centavo para essa terrível criança queimada. Quantas curtidas essa princesa merece. Essas coisas idiotas, sabe? Elas serviram de balão de ensaio, certeza. E aí, falou, as pessoas realmente são meio tontas, né? E aí você avançou para um passo seguinte, que é o personagem folclórico. Foi Luciana Gimenez, a maior eleitora do Bozo. Começaram a chamar o Bozo personagem folclórico, né? E aí aconteceu uma coisa interessante, porque as pessoas um pouco mais intelectualizadas, ou com um senso moral um pouco mais desenvolvido, achavam que as coisas que o Bozo dizia um absurdo. Mas o povão se identificou. Acho que faltava alguém tão burro quanto a média de determinada parcela do povo brasileiro aparecer na TV. E as pessoas gostaram de se identificar, sabe? O português ruim, a falta de caráter, a falta de decência, a falta de humanidade, o clichê, a burrice, a fala agressiva, nada que denotasse inteligência. Sabe, o brasileiro, eu não diria o médio, o brasileiro baixo, começou a se identificar com aquilo, porque aquilo era um espelho, né? Eu pego Freud, mas via Caetano Veloso. Narciso acha feio o que não é espelho. Quer dizer que o que é espelho ele acha bonito. E o brasileiro padrão de um determinado tipo ficou extasiado com a própria imagem na TV. Certo? Ficou extasiado. E aí veio o CQC, certo? Surgiram determinadas figuras, vamos citar nomes não, né?
Surgiram determinadas figuras aí, cara, que levaram o nível do debate para o resto do chão. E quanto mais perversas, quanto mais sujas, quanto mais baixas, quanto mais vis eram as coisas que eles faziam, mais o povo se extasiava, entrava em êxtase. Lembro quando o personagem, né, que ainda está na TV brasileira, chamou uma mulher que doava leite materno e salvou a vida de centenas de crianças, chamou ela de vaca. As pessoas riram, cara. As pessoas riram. As pessoas acharam graça. Ele só parou quando mexeu com a mulher de alguém muito famoso. Tomou um processo grande nas fuças e aí sossegou. Mas enquanto ele estava mexendo com o pobre, nossa, os próprios pobres achavam aquilo máximo. O tiozão finalmente pôde se identificar, certo? E aí, com esse negócio de autoidentificação, a coisa desanda para um novo nível. Os evangélicos eram um público que nos anos 80, até o começo dos anos 90, não assistiam TV. Até apareceu, não vamos citar nomes, né, gente? Vamos chamar ele de Valvir Carcedo, um ex-umbandista. Valvir Carcedo percebeu o mercado. Pessoas que estavam dispostas a 10% do salário em troca de consolo espiritual. Para isso ele não necessitava ter formação, né? Não necessitava ter formação. Aí alguns se autodenominaram bispos, outros se autodenominaram apóstolos, né? E a TV, que era execrada pelos evangélicos, começou a servir de ferramenta. Perfeito? Ok. O brasileiro, principalmente dessa estirpe, não é um ser humano que lê. Praticamente não lê. Tipo livros. Correto? Lê livros. Surge as redes sociais e começa a sintetizar o conhecimento. E as redes sociais, elas rapidamente compreenderam que o que dava dinheiro era o clique. Quanto mais cliques, mais dinheiro. E quanto mais tempo visualizando uma coisa, melhor. Quanto mais polêmica, mais grana. A verdade deixou de interessar. O clique passou a ser mais importante. E as pessoas, elas consumiam qualquer coisa, porque elas não eram muito inteligentes. Certo? Você pega a ideia da Terra plana. Mas quem ganha com a ideia da Terra plana? Quem ganha com a ideia de que vacina causa autismo e essas palhaçadas? Nós sabemos quem é a indústria farmacêutica. Pessoa que não toma vacina, ela vai adoecer. E vai adoecer os outros. A cura, ela acaba com os lucros. Entende? A cura acaba com o lucro. A doença não. Pensa uma pessoa cujos pais não vacinaram ela com paralisia infantil. Paralisia infantil estava quase erradicada da face da Terra. Seria a próxima doença. A primeira foi a varíola, né, que sumiu do planeta graças à vacina. Paralisia infantil, a poliomielite, era próxima. Só existia casos no Afeganistão. Era o último país do mundo que havia poliomielite. Mas aí pegou-se o mercado, né? Coincidentemente, um país para o qual os Estados Unidos resolveram levar democracia. E aí, cara, que flor bonita. Porra, que flor bonita. Olha, gente, que flor linda. Nem sei o nome, mas é linda. Então, aí começa o discurso anti-vax. Pessoas obscuras, né, assim, começa a divulgar a ideia, vacina causa autismo, vacina não sei o quê. E essa ideia prospera nos Estados Unidos,
principalmente entre comunidades paradoxalmente hippies, que eles começaram a associar o vacina com a Big Pharma. Olha que estupidez, a Big Pharma não é a vacina que cura e impede a doença. A Big Pharma é que vende tratamento, que prolonga a doença. Por que vocês acham que a cura do câncer não é que ela não foi descoberta? Cuba tem até vacina contra vários tipos de câncer. Mas por que essas vacinas não rodam o mundo? Porque cessa o lucro da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tem ódio de vacina, porque ela impede a doença. Então o que ela faz com o lucro é uma coisa horrorosa, né? Porque se você não adoece, como é que você vai dar lucro, camarada? Certo? Como é que você vai dar lucro? Se a vacina está aí impedindo a doença. Então a Big Pharma não é que divulga a vacina, que inventa a vacina. A Big Pharma é que impede a vacina. É que é contra a vacina. E os lucros das empresas começaram a crescer enormemente. Porque doenças que estavam quase extintas começaram a voltar. Doenças que estavam sumindo, voltaram. E estão voltando. Coqueluche, sarampo, poliomielite, começou a voltar, cara, porque as pessoas pararam de se vacinar. E eles politizaram. Veja só. Eles começaram a fanatizar um determinado público e percebeu que poderia conseguir muito mais lucro se politizasse algumas questões. A questão da vacina, se você, depende se você curte vacina, você é petista, esquerdista, comunista, certo? E aí para você ter o sangue puro, não ser contaminado, que são discursos de extrema direita, né? Supremacista, mas avançou além disso. Falou, não, se você é de direita, você não vacina. Que a vacina, olha só, qual que é a lógica do raciocínio? Fala, bom, a vacina é uma coisa da Big Pharma, ou seja, das grandes corporações, mas se você vacina, você é de esquerda. Então quer dizer que a esquerda trabalha para a Big Pharma. A esquerda está lutando pelo lucro das grandes corporações, que são exatamente aquelas que a esquerda quer destruir. É um discurso incoerente, mas não espere lógica de pessoas não muito inteligentes. E ainda mais que eles tiveram uma estratégia brilhante, que foi essencialmente a criação do anarcocapitalismo, né, cara? Que loucura! Que loucura! O capitalismo não existe sem Estado. A democracia burguesa é o regime político do capitalismo. Ele não existe sem Estado. Ele precisa do Estado repressor, inclusive porque é ele que separa os produtores, que são os trabalhadores, dos meios de produção, que pertencem à burguesia. É ele que garante que os dois não se tornem um só. Certo? Mas o discurso ANCAP passou a fazer sentido para o jovem macho burro. Gente, pega os dois seres humanos que a gente identifica mais claramente como ANCAP no Brasil. Vamos chamar eles do anão, né? O anão herdeiro, né? O homúnculo é melhor. Anão, como diz o outro, pode soar ofensivo. Então vamos falar do homúnculo herdeiro. E do retardado de barba, né? Esses dois, você vê que são homens frustrados, de inteligência muito baixa, que não tem nenhuma sofisticação intelectual, mas muitos perdedores, muitos inúteis, muitos caras que as mulheres compreensivamente não curtem, começaram a se identificar com eles, com um discurso meio adolescente revoltado, de que mulher só quer dinheiro, mulher é tudo puta, mulher é tudo vagabunda. E aí surge os Red Pill. Olha que loucura, cara. O filme que inspirou os Red Pill, Matrix, foi feito por duas mulheres trans, né, duas trans, e tem alusões ao cristianismo. Mas os Red Pill entendeu que aquele filme feito por pessoas trans era um chamado à masculinidade, certo?
a pílula vermelha, verdadeiros conhecimento. E faz todo sentido que eles tenham pego a alusão de um filme de Hollywood, porque eles são burros. Eles iam fazer o quê? Pegar uma alusão literária? De um livro, de uma peça de teatro? Não. Burro, né? Tem que ser de um filme de Hollywood mesmo. Passaram a se identificar e interpretar mal, evidentemente, exatamente porque são burros, um filme de Hollywood. E aí a internet, bom, eu lembro quando eu entrei na internet, Mirk, isso aqui, eu adorava o Mirk. Adorava o Mirk. Mas depois eu abandonei. Né? As coisas foram acontecendo. Mas o Mirk foi o predecessor desses chans. Piá de prédio, né? Que é o sujeito que não tem habilidade social nenhuma. Que não tem namorada. Não tem amigos de verdade, não joga bola. Piá de prédio, criado a leite e pera, sabe? Eles começaram a identificar outros piás de prédio, machinho, né? Pela internet, nos chans. E aí as ideias misóginas começaram a circular. E eles começaram a se achar muito inteligentes, né? Porque eles dominavam a linguagem que era nova, que era do computador e tal. Eles começaram a se achar muito inteligentes. E aí, por serem inteligentes, eles viam que no mundo real eles não eram valorizados. E começaram a se sentir frustrados. Certo? E começaram a culpar os outros. Os outros eram quem? Sobretudo as mulheres. Começaram a culpar as mulheres. A misoginia entre os praticantes de videogame, por exemplo, é muito alta. Ela é muito alta. Se você duvida, baixa aquela rede social que os terroristas no Brasil usam, né? Jogador de videogame, os gamers. Ela está aí à disposição. Eu mesmo tenho uma conta lá. Mas eu jogo Civilization 5. Mas não sou de entrar não. Muito raramente. Certo, muito raramente. Mas eu jogo Civilization 5. Cara, eu sou da época do Civilization 1. O 2, o Super Clássico, eu acompanhei. Eu sou velho. Certo? Eu achava o Civilization 2 o ápice, gostava. Por isso eu jogo o 5 quando eu tenho um tempinho. Quando eu tô com a cabeça quente. Certo? E é um direito das pessoas gostar de videogame. Videogame não deixa ninguém violento. Isso é bobagem. Eu adorava jogar Comandos. Inclusive parece que vão lá relançar, né, o Comandos. Parece que vai ser show. Já estou juntando uma graninha. Quero montar o computador do meu irmão, ajudar ele. E aí juntar com meu outro irmão de Brasília e meu primo, vai jogar em rede. Comandos. Comandos é massa. Comandos é o que tem que ser feito. Você está na Segunda Guerra Mundial e seu objetivo é derrotar nazista. Ótimo tema. Ótimo tema. Você tem que ser inteligente, você tem que agir em grupo, você tem que ser arguto. Excelente. Certo? Então, nada contra videogame, inclusive jogo. Gosto. Só que o fanservice, camarada, se você vê os papos, se você vê as ideias. E tem mina que joga, cara, eu fico impressionado com a... Nossa Senhora, um Rottweiler. Ah, meu Deus do céu. Mostra que você tá olhando, mas não mostra que você tá com medo. Não, ele tá com uma postura tranquila. Afasta. Ele parou porque sentiu o cheiro das mangas e do leite que eu tô levando. O encantador de cães foi uma coisa que me ajudou muito com o meu medo de cachorro. O cachorro adota uma postura muito específica quando vai atacar. Então aquele eu vi que não. Meio gordinho, meio bonachão, deve ser um cão de uma certa idade. Tava com a orelha tranquila, balançando o rabo. Então ele tava curioso. Só isso. Sentiu o cheiro, leite e manga. A mãe dele deve ter falado que faz mal, foi embora. Na paz. Porque
eu saio de casa cheirando a gato. A verdade é essa. Toda de casa não, da casa da minha mãe, né? Sempre que eu vou lá, minha mãe e meus irmãos. Ela mora com eles. Lá tem gato. E eu gosto de gato. E um deles, em particular, gosta muito de mim. Ele chega, ele vai esfregando. Tem as unhas, né? Esfregando a unha no meu mocassim, e uma pregância, enrola e pula em cima. Então eu sei que eu tenho consciência que eu saio de casa cheirando a gato. Ainda tô levando leite e manga. Aí não, o cachorro fica curioso. Só isso. Mas voltando ao caso. O nível do debate, do diálogo desses carinhas. Porque eu sou velho, né? Não entro nessas. Sou velho. Quando eu entro no chat, dúvida de jogo, cara. Né? Dúvida de jogo. Tranquilo. Rapaz, não entro nesses papos. Mas eu sei o que acontece. Eu sei o que se fala, evidentemente. Né? No Reddit, você já vê muita coisa. Mas tem coisa pior. Tem camadas de cebola, se é que vocês me entendem. Que são ditas, são faladas, são trocadas mensagens de coisas horrorosas. Horrorosas. A pessoa que fez alguma coisa contra isso foi a Lola Abramovich. A Lola pegou esse povo e começou a expor. Ela fez um serviço extraordinário, fez um trabalho fantástico de começar a expor esses chanceservice, essas coisas horrorosas que aconteceram na rede. Então a gente vê muita coisa. Lola Abramovich, nascida na Argentina, mas se não me engano ela é professora universitária da Federal do Ceará. Ótimo ser humano. Eu acho que ela é ateia, mas isso não me impede de desejar que Deus a proteja e a abençoe. Mas o fato é que, junto aos evangélicos, a liderança evangélica, né, que percebeu um povo que a Igreja Católica abandonou por conta dos equívocos do Papa São João Paulo II e do Papa subsequente, a Igreja Católica abandonou eles. E aí os evangélicos entraram, cara. 10% é 10%. É de infiel e fiel que se enche o saco, né? Não é mais de grão em grão, é de fiel em fiel. 10 trabalhadores pagandismo é o salário de um trabalhador. 100 trabalhadores é o salário de 10 trabalhadores. 1000 trabalhadores é o salário de 100 trabalhadores. 10.000 trabalhadores é o salário de 1000 trabalhadores. 1 milhão de trabalhadores é o salário de 10.000 trabalhadores. Mais as ofertas. Então o dinheiro começou a entrar. Dinheiro entrando, rebanho crescendo, bora eleger deputado. Tudo de direita. Discurso quase sempre direitista, né? E aí, como o evangelho não dá muito para você justificar discurso direitista, eles apelaram para o Velho Testamento. E nisso a lógica do protestantismo ajuda muito. Porque o protestantismo e a invenção dos Estados Unidos, os pentecostais e neopentecostais, eles fazem uma leitura literal da Bíblia. Eles tomam a Bíblia como um livro histórico. Então eles acreditam nas coisas que estão lá, por mais absurdas que elas sejam. Cobra falante, jumenta que falou, homem que derrubou sozinho um palácio, sabe, essas coisas, essas bobagens. Homem que cortou o mar ao meio e atravessou com o seu povo, ficou 40 anos no deserto com 500 milhões de pessoas e não deixou nenhum rastro. Dilúvio, mulher que virou sal porque olhou para trás. Mas acredita nessas bobagens, cara, como se fosse literal, que está na Bíblia, né? A Bíblia é um livro sagrado. Mas essa é a grande diferença entre a Igreja Católica e dos dois tipos da Igreja Católica, tanto a romana quanto a ortodoxa, com os protestantes e os evangélicos. É exatamente o fato de que, para os católicos, sejam eles romanos ou ortodoxos, a questão é a hermenêutica, a tradição, a interpretação
ao longo da tradição. E isso não mudou com os tempos. Você vê, qual que é o maior teólogo vivo? Não, vivo não, evidentemente. Qual é o maior teólogo dos últimos séculos da Igreja Católica? São John Newman, que era anglicano, cara. Chegou a ser clérigo anglicano. Se converteu ao catolicismo já na minha idade, 40 e tantos. Se formou padre, cara, na maior humildade, né? Se formou padre. Depois foi levado a bispa, cardeal. Morreu e foi santificado, cara. São John Newman. Pelo nome, um cristão novo, né? Descendente de judeus. E ele fala que a questão é que a interpretação das escrituras evolui ao longo do tempo. E isso demonstra a sabedoria de Deus. Porque você não pode explicar para quem não está preparado para entender. A compreensão exige entendimento. Vamos pegar, por exemplo, os 10 mandamentos. Tem lá os 10 mandamentos. E você fala, porra, Deus mandou para Moisés os 10 mandamentos e tal. Certo? Beleza. E você tem o Gênesis, né? Dentro do qual estão os 10 mandamentos, a história toda, Adão e Eva. Isso não quer dizer que foi daquele jeito. Quer dizer que aquele é o jeito que as pessoas entendem. Nós estamos falando de pessoas que estavam na idade do bronze. Pessoas na idade do bronze que já haviam acabado de dominar a escrita. Certo? E pessoas que eram pastores, cara. Porque os povos que eram agricultores, sumérios, egípcios, né? Eles dominavam muito a matemática, porque a matemática era muito útil para povos agricultores, com os sumérios e egípcios. As civilizações de regadio, certo? As civilizações hidráulicas. Para eles a matemática, geometria, previsão de eclipse, esse tipo de coisa, para eles era muito importante. Porque a agricultura dependia disso. Agora, os povos que eram pastores, nômades, se você for parar para ver, eles nem precisavam tanto assim da escrita. Então, se você analisar, o que os hebreus fizeram foi uma coisa extraordinária. Porque eles eram um povo de pastores que entendeu a lógica da escrita, né? A referência ao Ur pode ser verdadeira. Nós já vimos, eu fiz vários vídeos sobre isso recentemente, que os hebreus são de Canaã. São, digamos, primos primeiros dos Ixos, ao que tudo indica. Certo? Tanto para os Ixos como os portugueses, tanto para os espanhóis. Certo? E tiveram que, como no Levante, em Canaã, praticou-se agricultura desde tempos muito antigos e, naturalmente, praticando agricultura, as melhores terras ao longo das gerações vão ficando com determinadas tribos, com determinadas famílias. Algumas pessoas vão sendo privadas das melhores terras. Algumas tribos vão sendo privadas dessas terras. E aí, como eles haviam domesticado também naquela região do mundo a cabra e a ovelha, eles falaram, vamos arrumar um novo modo de vida, cara. Porque lembra-se, a cabra e a ovelha não foram sempre domesticadas. A domesticação desses animais, os primeiros, depois do cão a ser domesticado, foi feita pelos levantinos, pelos ancestrais dos hebreus. Mas também ancestrais dos sírios, dos fenícios, quer dizer, dos atuais libaneses, dos atuais jordanianos, né? Foi feito por eles, domesticar um animal. E abriu uma nova oportunidade de sobrevivência. Que é, ok, eu não tenho acesso às melhores terras, mas as piores terras têm capim. E eu posso conduzir meu gado. E algumas tribos marginalizadas começaram a se dedicar ao pastoreio. Faz sentido que essas tribos vão aonde estão os melhores pastos. E aí uma delas, os hebreus, migram para o sul da Mesopotâmia, para a região de Ur. E ficaram lá. Lá com certeza aprenderam a escrita. No caminho, passando pela Síria, né, região do Iraque, descobriram que haviam domesticado o jumento.
ou talvez eles mesmos tenham domesticado o jumento. Chegando lá, eles descobrem um animal enorme que havia sido domesticado pelos ancestrais dos iranianos, os persas, que é o boi. E aí os rebanhos deles cresceram, tinham carneiro, passado pelos ancestrais dos árabes, né, das tribos beduínas, e virou outro animal muito grande, o camelo. Então, de pastores de cabra e carneiros, eles evoluíram para pastores de cabras, de camelos, de jumentos, de bois, certo? Uau! Mas aí eles ficaram, esses animais todos consomem cada vez mais capim, cada vez mais pastagem. Eles entraram em conflito com os acádios, né? Foram postos para correr de Ur. Isso deve ter acontecido provavelmente 3.500 anos atrás. E voltaram para a terra deles. Ao chegar na terra de onde eles vieram, já era fácil reconhecer de onde eles vieram, por causa da língua. Eles conseguiam compreender o que as pessoas falavam. No caso dos Ixos, quase a perfeição. Mas no caso dos Amonitas também, no caso dos Fenícios, as línguas semíticas ainda não tinham se divergido completamente. Elas não tinham divergido. Certo? Ainda. Não era uma divergência que impedia a comunicação mútua. Não era uma divergência nesse nível. Então eles conseguiam se comunicar. E eles percebiam que a língua era parecida. Muito mais parecida do que era com o árabe. Com o abladita, com o acádio. Muito mais parecida. Com os acádios, eles aprenderam a invenção suméria da escrita, cara. Olha que loucura, eles aprenderam a invenção da escrita. Um povo de nômades que tinha escrita. Isso é simplesmente extraordinário. Um povo de nômades com escrita. Certo? Ainda mais para aquela época. A classe sacerdotal aprendeu com a classe sacerdotal acádia, né? O lance da escrita. Quando eles voltam, na verdade, a escrita ainda era do tipo cuneiforme, não era bem praticada pelos hebreus. Eu estou me adiantando. Eles voltam, né? Apresentam o mito fundador, falou, nós estamos vindo da região de Ur. Nós tivemos um líder, Abraão. Ele nos conduziu a essa terra. Certo? Canaã é uma terra nossa. E ficaram lá, derrotaram as tribos e ficaram horrorizados, né? Com o que encontraram em Sodoma e Gomorra. Lê a história de Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra, para uma leitura vulgar, ela está condenando a homossexualidade. Só que não. O que se condena na história de Sodoma e Gomorra é a xenofobia. O problema, o grande pecado de Sodoma e Gomorra foi tratar mal o estrangeiro. E eles eram estrangeiros, que tinham vindo de fora e eram pastores nômades. Chegaram nas cidades, que são assentamentos agrícolas, foram muito maltratados. Eles achavam... Porque se você é um nômade, ainda mais no deserto, a sua sobrevivência depende da sua solidariedade. Mas se você é um agricultor, você não é muito solidário, ainda mais que estrangeiro. Certo? Você tem um senso de posse de território muito maior. E eles foram maltratados, retrataram isso. E aí Sodoma e Gomorra pode ter de fato existido e ter sido destruído por um terremoto. Afinal está na falha, né? Do grande rift. Então pode ter existido uma cidade chamada Sodoma e Gomorra mesmo. E que tenha sido provavelmente destruída por terremoto. E aí, cara, a mitologia entra, né? Fala, porra, foi o pecado, cara. Eles eram pecadores. Tratavam mal os estrangeiros, ou seja, gente como nós, os nômades. E aí, bom, acontecem as coisas, eles vão... Eu não me lembro se antes ou depois dos Ixos, eles vão para o Egito, tentar a vida, né? Porque deu ruim lá. Fases glaciais, explosões vulcânicas, época de resfriamento, grandes secas. E isso obrigou os grupos humanos a se movimentar. Pode até ter sido a explosão do Monte Teia, né? Do vulcão Teia. A pequena glaciação de 1.200 essa era comum. E é provável até que seja, por conta disso. Eles vieram aqui para um local que dava para sobreviver, cara, porque o ser humano quer sobreviver. Esse local é o delta do Nilo, certo? Chegam os Ixos,
assumem o governo, os Ixos são parentes deles. Ok, a vida para eles começa a melhorar. Mas os egípcios se ressentiram. Quando restauram um governo de egípcios, políticas xenófobas expulsam os Ixos e logo em seguida eles, cara. Eles foram reduzidos à servidão. E aí, porra, né, você quer liberdade, você quer viver. Aparece alguém, muito provavelmente de uma casta elevada, né? Uma casta elevada, ligada a sacerdotes e tal, uma classe sacerdotal, de origem, uma deles hebreia, e livra eles de lá, cara. Moisés. Moisés não é um nome hebreu, é um nome egípcio, e faz todo sentido, porque a própria Bíblia conta que ele vivia na corte do faraó. Então, se ele vivia na corte do faraó, ele evidentemente deveria ser egípcio. Mas alguém, provavelmente a mãe, informou a ele as origens dele. Ele viu o povo dele lá naquela situação, mais inteligente. Aí sim, cara, aí foi aí que os hebreus adotaram de fato a escrita. Porque a escrita deles não é derivada da cuneiforme, é derivada da escrita moabita. Certo? É uma bugida de origem moabita, que é uma região do Egito, que é um povo afim a eles, inclusive, né, da Península do Sinai. Perfeito? Os próprios egípcios derivaram a escrita deles da escrita suméria. E aí essa casta sacerdotal, quem domina a arte da escrita, escreve a história que quiser, né? O papel, isso vale também para o papiro e para o pergaminho, aceita qualquer coisa. Criou-se mais um mito fundador, Moisés, que libertou eles. E aí Moisés era irmão de Arão, Arão explica a existência da classe sacerdotal. Estava justificado os reis, estavam justificados os sacerdotes. Descendiam de Arão, a divisão das tribos, está tudo explicado. Que é o objetivo dessas coisas, né? E aí beleza. O que acontece? Eles voltam para Canaã, tomam a terra dos povos que viviam lá, mas eles não eram mais meros pastores. No Egito eles aprenderam altas coisas, né? A metalurgia, trabalho com madeira, com um punhado de coisa escrita, se tornaram muito mais sofisticados quando voltaram do Egito. Voltaram outro povo. E é dessa época que datam os escritos do Gênesis. Dessa época. Eles contaram todas as histórias pretéritas, mais as que haviam sido criadas recentemente. E foram escrevendo os livros. Livros esses que foram reunidos para formar o Pentateuco, a Torá e o Velho Testamento. Livro contando a história dos ricos, dos poderosos, dos reis, dos generais, dos profetas, que é a classe sacerdotal, né? Os grandes sacerdotes eram profetas. Caras como Isaías, Jeremias, Daniel. A história desses grandes sacerdotes, da elite, né? Elite sacerdotal, que eram os profetas, dos grandes reis, dos homens muito ricos, como Jó. Então a história do Velho Testamento é como eu disse, é uma caras da Idade do Bronze. É um conjunto de histórias que envolve nomes de famílias poderosas, seja pela posição sacerdotal, né? Os profetas, uau, que eram, claro, a elite sacerdotal. Os reis, a elite dirigente. Os homens muito ricos, a elite econômica. Tá lá todas as fofocas. Quem pegava quem comia quem matou quem brigou com quem traiu quem. Tá lá todas as histórias. E esses livros foram sendo escritos até poucos séculos antes de Jesus, até a época dos Macabeus. Isso é o Velho Testamento. Depois acontece o Novo. O Novo é outra história. O Novo é outra história por uma série de motivos. Jesus era filho adotivo de José, que certamente não era um carpinteiro, no sentido, né, de um simples carpinteiro.
que ele também era um rabi. Então ele não era só um carpinteiro. Para ser um rabi, você tinha que ser mais do que um carpinteiro. Era alguém que dominava a escrita, que falava hebraico, que pertencia à casta superior sacerdotal. Certo? Que tinha conhecimento, que tinha cultura e poder. Com certeza dinheiro também. Não rico, que até porque os romanos eram senhores. Não dá para ser muito rico se você é de um povo escravizado. Certa verdade é essa. Você pertence a um povo escravizado. Você não tem, cara, eu não acredito que as pessoas arrancaram a palmeira que estava aqui. Olha que gente miserável. Tinha a palmeira plantada ali, algum filho de uma... simplesmente arrancou ela. Tem gente muito miserável, nossa senhora. Mas enfim, né? A história de Jesus era um cara que abriu mão da classe sacerdotal, de servir aos ricos, de servir ao sistema. Por isso era tão odiado. E andava com os pobres. Andava com as putas. Andava com as mulheres, com as crianças, com os renegados, com os trabalhadores e mais. Teve a pachorra de escolher um dos tipos de trabalhador mais humilde que existia naquela época, que é pescador. E pescador num lago, cara. O Mar da Galileia não é um mar. O Mar da Galileia é um lago, cara. Nem é grande. Pescador de água doce no deserto. Tem lógica aqui que é isso? É o sub do sub do sub. E escolhe um pescador desse, Pedro, para fundar uma igreja. Que loucura. Que fala que é mais fácil um camelo atravessar um buraco numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que fala que se a pessoa quer seguir ele, encontrar Deus, vende tudo que tem e dá aos pobres. Quer dizer, onde é que está a mensagem da prosperidade que a teologia da libertação prega? Não está no Evangelho. Que, cara, olha o episódio, tá lá aquele tanto de macho escroto, né? Tem uma coitada lá, foi pega em traição. Ninguém fala do que aconteceu com o cara, né, que tava com ela. Mas ela tava para ser apedrejada, cara. Que loucura. E aí os outros rabis, né? E aí, o que vai fazer com essa mulher? E ele tá escrevendo na areia. E aí, Jesus, fala aí pra nós. O que vai fazer com essa mulher? O que ela fez? Ela traiu. Qual que é a punição? A morte. Ele pega uma pedra e fala, então atira nela que não tem pecado. Os caras ficou com vergonha, irmão. Ficaram com vergonha. E dos mais velhos, que eram os mais entendidos, até os mais jovens, que são os mais burros e ignorantes, os caras foram se afastando. E aí quando ficou só a mulher, ela perguntou, e agora, Rabi, o que eu faço? Não, o que eles fizeram? Nada. Então, por mim tá tudo bem. Vá, só não peque mais. Porra, tem noção do que é isso? De verdade, você tem noção do que é isso? Ele conversava com o samaritano, que é uma mulher que já tinha tido muitos maridos, né? Do ponto de vista daquela época, uma puta. Outra. Falou, não. A água que eu vou te dar, eu nunca mais vou te dar sede. Ele foi pro estrangeiro, cara, Fenícia, né? E a mulher com um filho doente. E mulher, cara, cura meu filho. Pô, mas eu tô vindo pra salvar o meu povo. Ela falou, eu sei. Eu sei. Mas até um cachorro. Tem um cachorro. Ele recebe alguma sobra. Eu tô aqui. Aí Jesus para e pensa, cara, é mesmo. Vá, seu filho tá salvo. Pensa que ser humano, cara. Tinha nada a ver, né? Tem razão dele não ter sido aceito, dele ser odiado por Romano e todo esse povo. Opa! Firme! Eu tô gravando um negócio pro meu blog, eu tô contando a história de Jesus. Certinho? Tranquilo? Então, cara, Jesus, pensa, que sujeito extraordinário. Que sujeito extraordinário. E, evidentemente, detestado, né? Porque não podia suportar alguém como ele. Filho de um rabi de prestígio, que aprendeu hebraico, era tão inteligente que com 12 anos discutia com o rabinato.
de igual para igual. Pensa na loucura que é isso, cara. Pensa na loucura que é isso. De verdade. Certo? É outra história. O evangelho não é fofoca de rico, de poderoso. É outra história. E aí surgem os cristãos, né? Marginalizados e tal. Mas aí agora eu quero falar de Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido. Acho que está fazendo 50 anos, né? Estamos em 2020. 50 anos. Publicado em 73, fazendo 50 anos. As pessoas, principalmente o gado, né? Critica muito Paulo Freire. Critica muito Paulo Freire. O lance do Paulo Freire é o seguinte. Quando ele fala pedagogia do oprimido, é importante ter em vista o conceito do oprimido e do opressor. O opressor é o que pode mais. O oprimido é aquele ao qual se nega as coisas e ele não pode nem desejar o mais. Ele é o que pode menos, é o que deseja menos. Essa é a grande diferença. É poder mais e poder menos. Essa é a grande distinção da pedagogia do oprimido. Os oprimidos são os que não podem nem sonhar, cara. E quando ele fala que o sonho do oprimido é se tornar opressor, é isso. O oprimido, ele não quer ser um igual se a educação não for libertadora. Ele quer poder mais também. Veja a classe média brasileira. Ela não se incomoda com o privilégio dos ricos. Ela não está nem aí, cara. O que ela não quer é que os pobres tenham direito. Entende? Ela acha normal o rico ter privilégio. O rico de verdade, o bilionário. Mas o que ela não deseja? Que o pobre, que o miserável tenha direitos. Isso aí a incomoda profundamente. O golpe contra o Lula foi decidido, um momento crítico que eles decidiram derrubar o Lula, foi a lei que dava direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Cara, empregada doméstica, você não faz a ideia do tão rico que você tem que ser para ter empregado doméstico no Japão, na Coreia do Sul, na Europa, nos Estados Unidos. Você tem que ser muito rico. No Brasil, não. Como você tinha uma vasta quantidade de miseráveis, certo? Você tinha uma grande quantidade de miseráveis. Essas pessoas, elas trabalhavam para os ricos, para a classe média mesmo, como se fosse da família, sem direito nenhum, cara. E aí, quando o Lula deu direito a essas pessoas, colocou eles na faculdade, e depois a Dilma teve o desplante de falar o dinheiro do pré-sal vai para a saúde e para a educação. Para a saúde, acho que eles até no limite podiam suportar a educação, não. Porque o filho do empregado, filho do pedreiro, filho do carpinteiro, passou a estudar junto com o filho do engenheiro, o filho do médico, o filho do empresário. Isso era insuportável. Porque a nossa classe média alta, que acha que é rica, ela não tem problema com privilégio. O problema dela, reitera, é com direito dos mais pobres, dos mais humildes. Então ela é o oprimido que quer se sentir opressor, ele não quer o igual. A educação da classe média não é de forma alguma libertadora. Ela é amesquinhadora. Certo? Então todo esse ressentimento, toda essa inveja, porque a nossa classe média, cara, é diferente da classe média de outros países, latino-americanos que seja, a classe média argentina, ela é muito burra. Ela é inacreditavelmente burra. Você pensa os caras da classe média argentina, Che Guevara, né? Jorge Luis Borges. Você vê esses caras, porra. Que gente que ganhou um Nobel, né? A Argentina tem 5 Nobels. Rico não ganha Nobel. Ele ganha dinheiro. Quem ganha Nobel é gente da classe média normalmente, que estuda, que escreve, que é criativo. Por isso que a Argentina tem 5 e nós nenhum, cara. Por isso que a Argentina tem Oscar e nós nenhum. Um Nobel é de alguém extremamente abnegado, que dedica a sua vida aos outros. Consegue ver a nossa classe média se dedicando aos outros, cara? Faz isso não. Então todo esse ressentimento, todo esse ódio, ele encontrou um terreno muito fértil. E aí as redes sociais, elas normalizaram o canalha. Os canalhas com os CQCs da vida, com esses programas, com as Luciana Gimenez, com tudo aquilo, a canalice foi normalizada
E de normalizada para endeusada, a distância é muito pequena, cara. A distância é muito pequena. Muito pequena mesmo. Entende? A distância é muito pequena. Os canalhas que se sentiam desconfortáveis, que eles se sentiam desconfortáveis, né? Os canalhas que se sentiam desconfortáveis passaram a se sentir confortáveis, porque criou-se todo um ambiente, toda uma fauna, redes sociais, aplicativos, né? Programas de auditório, programas de TV, políticos, ladrõezinhos de bairro, né? Ladrõezinhos de bairro, essa gente assim. E eles se identificaram. E aí eles perderam a vergonha, cara. Você pensa, qual que é o problema que Israel está enfrentando agora? Você vê que tudo isso tem ligação profunda com a geopolítica. Qual que é o problema que Israel está enfrentando? Essas coisas que Israel está fazendo com os palestinos, eles têm feito há 75 anos, desde a Nakba. E tem feito, gente, a Nakba, dá uma estudada na Nakba, N-A-K-B-A. Dá uma estudada na Nakba. Procura ver o que foi a Nakba, mas foi muito pior do que aquilo que está acontecendo agora. Você fala, a Nakba foi 75 anos, então volta a 50 anos. O que foram os massacres de Sabra e Shatila? Cara, foi muito pior. Foi muito pior. Certo? A coisa... Pega um texto de quase 70 anos atrás, do Gamal Abdel Nasser. Deixa eu mostrar aqui para vocês ele falando. Pois bem, sabe, Israel para nós é um problema, porque Israel para nós agora é um problema da Palestina. O nosso objetivo é resolver o problema dos refugiados. Estamos insistindo e apelando para dar aos refugiados palestinos os seus direitos, os direitos de seu território, sua terra e seu lar. Nós não reconhecemos Israel. Achamos que o problema de Israel é problema de Israel e problema dos palestinos. Já dissemos antes que estamos prontos para aceitar as resoluções das Nações Unidas de 1947. Dar aos árabes os seus direitos e dar aos judeus os seus direitos. Você imagina um momento em que você e Ben Gurion possam se sentar e conversar sobre este problema? Bem, sabe, sempre que Ben Gurion disse que estava pronto para falar conosco, ele estava planejando alguma coisa. 7 dias antes da agressão, Ben Gurion disse: a nossa política é a paz. Queremos ter negociações com o Egito. Mas ele estava tentando nos enganar para poder atacar. Uma vez, antes, ele disse que estava pronto para se encontrar com Nasser para chegar em um acordo. No dia seguinte, houve um ataque contra as tropas egípcias. É uma questão de confiança e segurança. Cara, esse é o Gamal Abdel Nasser, quase 70 anos atrás. O que mudou, cara? O que mudou? Eu não posso citar o Yasser Arafat, porque quando eu mostrei ele, a fala dele, eu tomei strike. Né? Que segundo, eu estava defendendo terrorismo, então eu não posso citar novamente, senão perco meu canal. Eu já não sou monetizado. As pessoas têm dificuldade para acessar meus vídeos, some eles. É difícil de carregar, então se eu cito, mostro ele aqui falando aí que eu estou perdido mesmo. Então não posso mostrar. Né? Já foi divertido, tomei strike por causa disso. Então, Nasser, acho que não, ele foi presidente e tal. Mas se bem que o Yasser Arafat foi Nobel da Paz, né? Mas não adiantou, né? Enfim. Os canalhas se sentiram confortáveis. Israel sempre se sentiu muito confortável em fazer tudo o que ele está fazendo. Não é nada de novo, cara. Nada de novo. Olha a primeira intifada, procure as imagens. Segunda intifada. Mesma coisa de sempre. Ninguém nunca fez nada. Nada. E quando você não faz nada, tem um poema, né, que fala: na primeira noite eles se aproximam e você não fala nada. Depois eles pisam no seu jardim e você também não fala nada. Depois eles arrancam a sua flor e você não fala nada. E depois eles vêm e arrancam a voz da sua garganta e você não tem nem mais voz para dizer nada. Né? É isso.
canalhas vão se sentindo confortáveis, cada vez mais confortáveis. Um grupo de ateus, os fundadores do Estado de Israel eram ateus, pegam a narrativa mítica, aplica ela a pessoas que não são de origem palestina, não são descendentes israelitas, foram europeus que séculos atrás se converteram ao judaísmo. Europeus, cara, não tem nada a ver não. A aparência de um hebreu com de um Ashkenazi. Judeu não é povo, cara, judeu é religião. São europeus convertidos. A terra originária de onde vieram esses judeus é a Europa mesmo, nunca foi a Palestina não. A elite judaica, da mesma forma que vazou por Egito a primeira vez, depois o cativeiro da Babilônia a segunda vez, depois a diáspora a terceira vez, a elite. Foi a elite, o povo sempre ficou, cara, sempre ficou pagando tributo, criando seu gadinho, praticando seu artesanato, plantando seu trigo, sua oliveira, sua romã, seu figo, sua tâmara. O povo sempre ficou trabalhando e pagando imposto. Então, os palestinos são os verdadeiros descendentes dos israelitas. Os judeus são descendentes de invasores europeus. A terra de origem desses judeus que vieram da Europa e dos Estados Unidos é a Europa mesmo, cara. Eles são brancos de olho azul, nada a ver com população levantina. Nada a ver com população levantina. Certo? Nada a ver, cara. Nada a ver, irmão. E você pega essa narrativa, aplica ódio, desinformação, cumplicidade da mídia, e você pode fazer as maiores atrocidades possíveis. Só que aí as coisas mudaram. Agora as coisas mudaram. Por quê? Porque as redes sociais, as mesmas redes sociais que eu não acredito que o Milei vai ganhar, mas chegou aí para o segundo turno. Mas aqui o Bozo ganhou. Na Ucrânia, mais um humorista de auditório, né? O Zé foi eleito assim. Na Itália, um desses caras também chegou a ser eleito. Os antipolíticos, os humoristas. Certo? Fizeram escola, cara. Mas essas mesmas redes sociais, ao divulgar todas as atrocidades cometidas nessa guerra, mudou completamente o jogo. As pessoas agora param e se perguntam, cara, isso é certo? Esse povo realmente é ungido por Deus? Deus realmente apoia isso? E aí no mundo inteiro as pessoas começaram a se revoltar. À medida que as pessoas iam se revoltando, os líderes foram obrigados a tomar atitude. Hoje teve uma manifestação de 1 milhão de pessoas em Jakarta, na Indonésia. E hoje o Erdogan rompeu relação diplomática com Israel, chamou de volta o embaixador. Como a gente tinha previsto, aliás. A Argélia fez isso ontem. O Iêmen fez semana passada. É o que eu falei, vai acontecer. Mas quem vai fazer alguma coisa? Quando? Não sei. Os Estados Unidos querem a guerra total. A China, a Rússia e os árabes não. Mas alguma guerra vai ter que sair. Essa situação é insustentável e vai ficar cada vez pior. Porque os israelenses, eles vão dobrando as apostas, né? E não importa quantos Jorges pontuais passem pano por que aconteceu, cara. As pessoas vão continuar achando quem taca bomba em ambulância, quem taca bomba em escola, quem destrói a universidade, quem destrói o hospital, com uma coisa ruim, não boa, né? Vai ficando difícil justificar, vai criando asco, vai criando nojo. As pessoas vão se revoltando. A minha esperança é a paz. Mas eu não sou tão ingênuo de achar que ela vai brotar como se fosse um cogumelo na floresta. Soloviev está certo, tem determinado tipo de paz que só vem depois da guerra. Infelizmente. E o que vai finalmente levar a uma massa crítica a partir do qual tudo vai mudar, infelizmente vai descambar, é exatamente a desnormalização da canalha. Os canalhas vão começar a se sentir desconfortáveis novamente. Todo tipo de canalha. O identitário, determinados tipos de evangélicos, determinados tipos de políticos, red pill,
todo tipo de canalha. Vai começar novamente a se sentir desconfortável. E uma vez que eles se tornarem novamente alvos da algeriza pública, que eles novamente voltarem a se sentir desconfortáveis, vão voltar para o local único onde eles se sentiam confortáveis naquela época, os esgotos. Então você não precisa matar o rato. Basta mandar ele de volta para o esgoto da onde ele saiu. Não deixe confortáveis os canalhas. Isso é uma coisa que você pode fazer. Sempre que você tiver a oportunidade de, sem arriscar sua segurança pessoal, deixar um canalha desconfortável, faça isso. Estou falando para você agredir, por favor, não. Estou falando para você brigar, não. Deixa desconfortável. Se alguém te contar uma piada cretina, pergunta para ele qual que é a graça. Se alguém falar mal de gay, de mulher, pede para te explicar direito. Dá para, sem ser agressivo, sem ser vulgar, sem descer no mesmo nível que eles, deixar os canalhas desconfortáveis. Faça perguntas incômodas para canalhas. Falou de Velho Testamento para justificar homofobia, misoginia. Pergunta, mas o que é que Jesus dizia? Sermão da Montanha, por exemplo. Que é o que conta, né? Que nós somos cristãos, não somos? Então o que é que Cristo dizia sobre isso? Cristo. Não é os apóstolos romanos, os coríntios, nem o Velho Testamento. O que é que Cristo disse sobre isso? Deixa os canalhas desconfortáveis. E é o primeiro e mais importante passo para que as coisas mudem para melhor. Ok? Tenham um bom domingo. Até mais.